Olá! Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a Mariana Risse, eu sou especialista em Direito Digital, Proteção de Dados e em Direito Empresarial. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você curta nosso conteúdo daqui para frente passe a nos acompanhar. Bom, você já reparou como os termos de uso das plataformas e dos aplicativos, dos sites, eles mudam com certa frequência? Se você nunca reparou, você também não reparou, provavelmente, que algumas plataformas de grande relevância, como o Spotify e o YouTube, anunciaram que a partir do dia 5 de janeiro eles vão implementar algumas alterações nos termos de uso e de serviço deles. Mas para que servem esses documentos, né? A gente tem que se preocupar. E por que eu tenho que me importar, Mariana? Bom, premissa número um. Quando a gente dá lá o nosso aceite, geralmente sem ler, esses documentos só para poder usar, navegar pelo site, usar o aplicativo, usar o serviço, a gente está assinando um contrato, tá, pessoal? É um contrato de adesão. E esse contrato, ele geralmente tem como objetivo, geralmente não, ele tem como objetivo nivelar as responsabilidades entre o provedor e o usuário do serviço, o cliente ali daquela plataforma. O objetivo é esse. E por ser um objetivo comum aos termos de serviço, de uso em geral, tem algumas cláusulas que se repetem. Elas aparecem com frequência em todos os termos de uso. E é sobre essas cláusulas que eu queria conversar hoje, para a gente ter aí alguns insights. A primeira cláusula que aparece sempre é uma breve cláusula ali falando por cima sobre qual que é o serviço. O que o usuário tem que esperar daquela interface? O que aquele serviço, aquele aplicativo faz, né? Eu sou uma plataforma que aproxima gente que quer alugar casa de gente que quer de gente que quer viajar. Eu sou uma plataforma de namoros. Eu sou uma plataforma que sou uma rede social. Eu sou uma plataforma de gente que quer revender roupas usadas e gente que quer comprar roupas com um preço melhor. Enfim, vai ter ali um breve descritivo e se tiver uma falha na prestação desse serviço, né, é com base nessa descrição que você pode, você vai usar essa descrição para eventualmente cobrar alguma coisa da plataforma, tá? Outra cláusula super hiper comum é uma cláusula falando de direitos autorais, tá? Aqui, do que a gente está falando? A gente está falando de marcas, logotipos, nomes de domínios, todos os elementos visuais e auditivos que tiverem naquele site, naquele aplicativo, naquele aplicativo, naquela plataforma. Tudo isso, elementos textuais também estão inseridos aqui, tudo isso está inserido nessa cláusula. Seja esse elemento postado pela própria plataforma ou por um terceiro. Aqui os termos de uso eles vão dizer que as marcas, né, que forem veiculadas pela plataforma geralmente pertencem a ela mesma. Então, se tiver ali uma marca da própria plataforma, ela vai ser dela, o nome de domínio dela é dela. Isso geralmente costuma constar. E no caso de você ter plataformas com conteúdos postados por terceiros, nela vão constar disclaimers do tipo: olha, eu não posso me responsabilizar se você, usuário, violar direitos autorais de terceiro. Aqui pensem, por exemplo, no caso de você postar um vídeo ou uma foto com um logotipo ou uma marca de um terceiro atrás que não seja sua, ou que você não tem autorização para estar veiculando aquela marca, ou um vídeo com uma música ao fundo, em que você não tem autorização para veicular aquilo sem autorização do autor ou de quem tiver licença para explorar economicamente aquela música, aquela canção, enfim, tá? Então, esse capítulo é super importante, fundamental nos termos de uso, e nele, o usuário, o cliente, ele é conscientizado sobre as responsabilidades da violação. Então, se você violar, o seu conteúdo vai ser derrubado, ou a gente não se responsabiliza se o autor, né, entrar com uma ação contra você, tá? Ou a gente vai junto na ação judicial e a gente pode cobrar de você que postou esse conteúdo direito de regresso. Enfim, cada um vai ter o seu próprio, sua própria forma de escrever. E aqui um parênteses muito interessante, tá? Sobre direito autoral que eu vou fazer, porque eu acho uma discussão maravilhosa, é que hoje a gente já tem alguns robozinhos de inteligência artificial que colocam em xeque essa discussão de direito autoral, que é uma discussão, né? O direito autoral ele nasce ligado à pessoa física, então eu sou autora, é uma coisa ligada à moral do ser humano, né? O autor ele é ligado aos direitos morais.
Só que o que que acontece? Hoje a gente já tem alguns dispositivos de deep learning que eles mesmos, a partir de alguns inputs, então você coloca pequenas frases ali no software e ele devolve textos inteiros ou redações inteiras prontas. E aí, nesses casos, a gente tem uma dificuldade enorme no ordenamento jurídico brasileiro de dizer se o robô é um autor ou não, ou de quem que pertencem os direitos autorais naquele caso, tá? Então, nessa hipótese de quem que seria o direito autoral, né? Aí, qual seria, qual o tamanho da relevância da cláusula de direito autoral nos termos de uso de uma plataforma como essa, né? Bom, depois desse pequeno parênteses, vamos para a próxima cláusula, que é a cláusula assim, core dos termos de uso, na minha opinião. São as cláusulas que delimitam a responsabilidade do provedor, tá? Nessa cláusula é muito comum a gente ver garantias legais por parte do usuário. Essa cláusula, você, usuário, que muito provavelmente assinou sem ler, deu lá o seu aceite, sem ler só para usar a plataforma, só para usar o site, só para navegar, você está concordando, você está garantindo para o provedor do serviço que quando você está veiculando um conteúdo ali naquela rede social, naquele site, aquele conteúdo não viola direitos de terceiro, não viola direitos autorais, não viola direitos da personalidade, que são, por exemplo, direito de imagem, direito à honra, direito à privacidade, direito eleitoral, direito partidário, que quando você posta uma foto em que apareçam terceiros, você garante que esses terceiros deram um consentimento, uma imagem, um vídeo, tá? Que é uma coisa essa que ninguém faz, né? Imagina, você posta uma foto com um amigo ou com familiares, né? Você não pede o consentimento, a autorização desses terceiros. E você principalmente garante que você não vai postar que aquele conteúdo que você veiculou, ele não está incentivando a prática de ilícitos, não está incentivando o cometimento de fraudes, não incentiva práticas nocivas à saúde, ao desequilíbrio psíquico, não são contrárias à moral e aos bons costumes, não prejudique ou possa prejudicar terceiros, não incentive discurso de ódio, discurso racista, discriminatório, pornográfico, pedófilo, que mais? Intimidador, ameaçador, violento e por aí vai. Então, adjetivos infinitos, tá? E aqui, qual que é o ponto que eu queria chamar a atenção e fazer uma crítica? Existem algumas palavras aqui, nessas garantias legais, que são um pouco abstratas. E aqui eu estou me referindo, por exemplo, a garantir que você não vai veicular nenhum conteúdo que seja contrário à moral e aos bons costumes, ou que você não vai veicular nada que seja considerado depois discurso de ódio. Aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não estou incentivando ninguém a postar nas redes sociais discurso de ódio. Não sou a favor disso. Mas são termos que são de difícil verificação na prática, né? Tem coisas que são óbvias, né? O que é discurso de ódio, mas existem coisas que são linhas tênues, né? Do que é o que não é. E principalmente moral e bons costumes são coisas que variam muito conforme o tempo. Então, existe uma crítica muito grande, né, sobre a utilização desses termos, dessas expressões nos termos de uso, porque a moderação de conteúdo, que também é uma cláusula que é comum nos termos de uso, ela é feita com base nessas expressões. Então, de repente, você posta lá um conteúdo e depois esse conteúdo é derrubado. E aí ele é derrubado, a única informação que chega para o usuário, né, da plataforma, é que ela violou os termos de uso da comunidade. E aí ela não sabe, pode ser porque ela violou a moral e os bons costumes, ou, sei lá, atentou contra o equilíbrio psíquico de alguém, enfim. E aí o que se questiona é justamente que existe uma falta de transparência na mensagem que chega para quem teve a conta derrubada, e, e muitas vezes existem pessoas que trabalham com isso, né? Aqui falando de influenciadores digitais, gente que trabalha em redes sociais. Então, essa crítica é muito importante da gente fazer, já existe algum trabalho acadêmico feito sobre isso, tá? Principalmente com a relevância que a internet ganhou agora na pandemia, que a gente passa muito tempo conectado, até os finais de semana a gente geralmente passa conectado, tá bom? E aí, indo para meu último comentário, passando daí por moderação de conteúdo, a última cláusula que é muito comum da gente ver, né, que não poderia ficar de fora, que é muito comum a gente ter nos termos de uso uma referência à política de privacidade. E aí,
Ao contrário do que muita gente pensa, os termos de uso não se confundem com as políticas de privacidade. São documentos diferentes. Então, a gente costuma ter cláusulas do tipo: ah, se você quiser saber mais sobre como nós tratamos os seus dados, confira a nossa política de privacidade. Aí tem um link fazendo referência à política, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, não deixa de comentar aqui embaixo, que eu vou responder com o maior prazer. De novo, se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like. E até a próxima!